Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, me chamo Kelly e venho sempre trazendo aqui para vocês informações sobre a graduação, né? Eu conto a minha experiência, como foi minha graduação em pedagogia, e agora estou cursando outra faculdade e venho aqui sempre trazendo dicas de estudos para vocês e compartilhando experiência, né? E amo também ler as experiências que vocês contam para mim. Então, nesse vídeo, como eu falei no vídeo anterior, para deixarem perguntas, então eu fui pegando perguntas do vídeo que eu pedi para deixarem e de outros vídeos que eu também falei que responderia. Então eu selecionei algumas, eu já respondi lá no comentário, porque eu não gosto de ficar esperando para responder. Mas eu também vou trazer aqui em vídeo, né, para poder responder para outras pessoas que também têm a mesma dúvida, né? Então, sem mais delongas, vamos lá responder as perguntas. A Fernanda Fernandes perguntou. Ela mandou assim: volta logo e conta tudo pra gente. Você acha que vale a pena fazer pedagogia? Por que você resolveu cursar outra faculdade? Então, para quem acompanhou aqui sabe, mas para quem não acompanhou, eu vou explicar. Eu terminei pedagogia no início do ano, né? Eu me formei em fevereiro agora, de 2026. E agora eu estou cursando outra faculdade na área da saúde. Eu estou cursando terapia ocupacional. Eu não tinha falado aqui ainda qual era, mas eu estou cursando terapia ocupacional no momento. E respondendo a primeira pergunta, vale a pena fazer pedagogia? Eu acredito que vale super a pena. Eu não me arrependi de fazer. E ela abre muitas portas em muitos outros cursos e até na própria pedagogia também, né? Eu resolvi cursar outra faculdade porque deu na telha de fazer outra faculdade. Eu vi uma bolsa disponível, né? Era um tema que eu já tinha visto falar e achei muito interessante. E por mais que seja na área da saúde, quando eu trabalhava no passado, na escola onde eu trabalhava, eu via muitas meninas terapeuta ocupacional lá. E eu me interessei muito, assim, vendo como que elas agiam e tudo mais, né? E é uma área, assim, nova, né? Que estão descobrindo mais ou menos agora. Lógico que já tem muito tempo, né, que ela tá por aí, mas é uma área, assim, que muita gente tá descobrindo agora, né? Então eu resolvi ver, né? É na área da saúde, mas eu acredito que agrega também bastante na questão pedagógica, né? Porque tem muitas crianças que buscam acompanhamento, precisam de acompanhamento de uma TO, e eu acho que esse conhecimento pode me levar a outros ambientes, a outros lugares, sem precisar abandonar em si a pedagogia. Eu acho que uma hora elas podem acabar se complementando. E eu vou trazer algo a mais no futuro sobre essa complementação. Mas, por enquanto, é isso. Vale super a pena fazer pedagogia, sim. Sileninha Souza perguntou: pretende atuar na educação infantil ou fundamental? Então, eu gosto muito, muito, muito da educação infantil. Muito mesmo. Gostei da experiência dos estágios que eu fiz na educação do fundamental. Mas, assim, educação infantil, pra mim, é mais o meu estilo, assim, sabe? O meu gosto. Só que eu não tô escolhendo muito. Se eu passar em algum concurso, ou um seletivo que seja, e me colocarem no fundamental, eu também farei com muita felicidade. Ou no infantil também. São duas áreas muito legais de trabalhar, mas a gente tem que analisar o nosso perfil, né? Eu trabalhei com educação infantil por mais de 3 anos, né, durante a formação. Gostei bastante. E nos estágios eu me adaptei muito bem na sala dos maiores do fundamental, né? Gostei também bastante da experiência. Mas como eu tenho mais experiência na infantil, foi um caminho que eu gostei bastante, né? A minha primeira turminha foi na infantil, então carrega uma questão emocional também, né? Mas assim, as duas são ótimas, mas eu prefiro a infantil, por enquanto, né? A Arlete Pereira da Silva comentou: oi, Kelly, bom dia. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Estou para iniciar meu curso de pedagogia também, e seus vídeos estão me ajudando muito. Eu amo saber que meus vídeos estão ajudando vocês. É muito legal quando eu leio esses comentários, eu gosto muito. Ela continua: estou olhando aqui, próximo à minha cidade, se tem um polo da faculdade que você estudou. Você gostou da faculdade?
eu fiz a faculdade na UniCV. Agora ela mudou de nome, mas ela era UniCV. É a Universidade de Maringá, Universidade Federal de Maringá, mas eu esqueci o nome dela no... Esqueci o nome dela no momento, mas ela... Eu amei fazer faculdade nela, assim, foi... Como era IAD, no período, na época podia ser 100% IAD, hoje em dia já não pode mais, né? Mas, assim, como era IAD, eu consegui colocar na minha rotina. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 5:30 da tarde, diretão, não vinha pra casa. E, assim, saía cedo, chegava tarde. E assim, tendo uma faculdade onde eu podia ter meu tempo para poder estudar, as disciplinas que eu poderia abrir na hora que eu tivesse um tempo para poder estudar. E tendo, sempre que eu precisei de apoio, eu tive apoio do Polo, apoio no portal do aluno também, né? Com as tutoras, sempre me responderam muito bem, sempre me ajudaram. Eu lembro que teve uma vez que eu acabei perdendo o prazo de entrega de algum trabalho, não sei se foi do estágio, e acabaram abrindo mais uma sessão, sabe? Sem aquela cobrança de, só tal dia, depois que você pagar tal taxa. Não, eu consegui, assim, ela falou, olha, vou abrir, você tem 24 horas para mandar. E já tava tudo pronto, foi só questão de um erro meu mesmo. E aí, então, assim, eu gostei bastante da faculdade, pretendo fazer outros cursos com ele no futuro. Eu vou até comentar com vocês também quando der certo. Mas, assim, eu recomendo bastante e eu gostei bastante também. Foi 100% EAD. O polo se iniciou aqui na minha cidade, né? Quando eu fiz a inscrição, era aqui na minha cidade. Mas acabou que o daqui fechou e eu fui realocada pro polo, tipo, 4, 5 cidades depois da minha. Bem longe, assim, né? Não é muito longe, é uns 6 horas de viagem, mais ou menos. Mas eu nunca precisei ir lá. Eles me deram total suporte aqui, né? Pelo WhatsApp, pelo site, tudo. Eles conseguiram resolver pra mim que eu precisava e sempre assim, me apoiando muito. Então, eu recomendo muito, eu gostei bastante. A Gleiciane Costa comentou: Olá, Kelly. Seus vídeos são uma inspiração para quem está fazendo faculdade AD. A rotina é pesada, são muitas matérias e muitos trabalhos, o que torna tudo mais desafiador. Mesmo assim, seguimos firmes. Exatamente. Ela descreveu assim perfeito. E muito obrigada pelo carinho. Tenho uma dúvida sobre as horas complementares. Quantas horas a sua faculdade exigiu? Você teve muita dificuldade para cumprir essas horas durante o curso? Então, gente, eu não lembro exatamente quantas horas eram. Eu acho que era 200. 200 e poucas ou era 200. Eu não vou saber exatamente, mas tem um vídeo aqui no canal falando sobre as horas complementares. E como eu sempre bati na tecla aqui no canal, né? Iniciou uma graduação, corre para complementar as horas. Corre para as horas complementares. Corre para fechar essas horas. Porque são 100, 200 horas. No máximo, acho que 300 horas. E assim, é uma coisa que no futuro pode te impedir de pegar teu diploma, sendo que você pode resolver tudo ali no primeiro ano. Tem faculdades que são mais rígidas. Que, por exemplo, essa atual que eu estou fazendo, ela pede. Eu achei um joguinho meio sacana deles, mas assim, tem que fazer, né? Eles pediram no total de 100 horas, essa atual agora, terapia ocupacional. 100 horas, só 10 horas pode ser online. As outras 90 horas, só curso presencial. E quem fornece curso presencial? Eles pagam. Então, assim, eles sempre dão curso de 20 horas. Aí é R$ 45 o curso. Aí a gente tem que escrever, tem que ir lá fazer. Então é meio que uma jogada, entende? Mas assim, vale a pena, também tem experiência, também tem o aprendizado. Mas fica meio, né? Na minha faculdade de pedagogia, não tinha isso. Podia ser curso presencial e curso online. Então o que eu fiz? No meu primeiro ano de faculdade, eu não trabalhava. Então, e antes de começar a faculdade, eu já fazia cursos online. Então, assim, os cursos que eu tinha feito antes e os cursos que eu fiz durante aquele ano, eu coloquei tudo lá na grade. Vamos supor, era 40 horas. Geralmente eles não aceitam todas as horas, eles vão descontando um pouquinho. Então eu ia colocando.
Fazia um cursinho de 20 horas, colocava. Fazia um cursinho de 10 horas, colocava. 1 hora, colocava. Participava das aulas, das lives que eles davam ponto, mas assim, eu participei de 2, 3 lives. Pra mim não... Só foi pela horinha mesmo, mas depois eu logo parei, porque eu vi que rendia muito mais eu fazer curso do que entrar nas lives, né? A não ser que seja um assunto que você queira ouvir eles falando. Senão, pra mim não compensou. Aí, a não ser que era obrigatório participar, né? Então, assim, eu não tive muita dificuldade porque eu consegui preencher com cursos online no primeiro ano já eu terminei isso. Então, por isso que eu falo, corra para terminar o mais rápido possível. Porque depois vem atividade complementar, porque depois vem estágio, relatório, e vem o final, algumas em TCC, e vai acarretando mais ainda, né? E quando a gente trabalha, então, a gente tem que adiantar o nosso lado, né? Tudo que a gente conseguir adiantar, a gente vai adiantando. Então, horas complementares é algo que a gente consegue adiantar sim, fazendo cursinho online, na plataforma que tiver aí, sem pagar nada. Até pagando, tem uns que é pago, né? Que tem mais horas também. Mas assim, você adquire conhecimento e você tem o diploma para suas horas complementares, o certificado, né, no caso. Mas assim, compensa demais. Eu recomendo, eu aconselho que vocês façam cursos relacionados, qualquer curso vale para as horas. Mas eu acho assim, relacionado à área que você está cursando, para que você venha adquirir um pouco daquele conhecimento. Por exemplo, eu fazia produção textual, metodologias ativas, conflito do dia a dia, contextos escolares, gestão escolar. Eu fazia esse tipo de cursinho online para poder me agregar conhecimento e para poder quebrar horas complementares, né? Então, para mim, não foi tão difícil, até porque no primeiro ano não trabalhava, né? Comecei a trabalhar no final do primeiro ano, que eu comecei a trabalhar na área da educação. A Joelma Santos perguntou: vou fazer o estágio assim que abrir o semestre. Será que pode fazer de manhã ou à tarde? E o estágio obrigatório pode fazer em escola particular? Pela minha experiência, os estágios não tinham obrigatoriedade de ser público ou particular. Assim, é bom conferir com a sua faculdade. Manda mensagem lá, posso fazer na particular? Posso fazer numa pública? Geralmente não tem problema. Se a escola particular é legalizada e tudo mais, não tem problema. Em questão de ser à tarde ou manhã, tem duas possibilidades. Você procura vamos supor, eu quero estagiar de manhã. Então eu vou numa escola, procurar uma escola que só tenha vaga de manhã, que tenha vaga de manhã. Agora, se for deixar a escola decidir, né, eles vão geralmente, se você chegar numa escola pública, eles não vão te pedir. Eles vão falar, vem de manhã, a hora que você achar melhor. Eu não tive esse problema, né? Eu sempre preferi estagiar à tarde, porque como eu já tinha minha turma, à tarde era mais tranquilo, era escola integral, à tarde era mais tranquilo. Então, nos 3 primeiros estágios, nos 2 primeiros, eu acho, eu estagiei de tarde. Então, pra mim foi mais tranquilo. Eu ia trabalhar de manhã, almoçava no trabalho, 1 hora meu pai ia me buscar, me levava na escola e era estágio até o final do dia. Isso era 1 semana de estágio. E no final eu tinha a regência, né? Eu assistia às aulas da professora e no final, no último dia de estágio, eu tinha a regência. Então, assim, eu estagiei em 2 escolas particulares e 1 escola pública. E na gestão eu estagiei numa escola particular também. Porque era mais fácil para mim, né? Foi onde eu consegui. Eu, no último estágio da gestão, eu tentei muito fazer estágio numa escola pública. Eu queria muito ter participado de uma escola pública. Mas eu ia nas escolas, tipo, cedo, né? A hora que eu conseguia. E acabou que eu não conseguia achar a pessoa que precisava liberar, né? Se podia ir ou não. E aí acabou que eu consegui numa escola particular cristã que só funcionava no período da manhã. Então foi a vez que eu fiz o estágio de manhã. Foi muito bom também, mas foi muito mais corrido, que eu ia direto pro estágio, sair de casa e ir pro estágio.
do estágio eu ficava... As aulas terminavam meio-dia, se eu não me engano. De lá, eu ia correndo pro trabalho. Ficava algumas quadras de lá. E aí eu corria, ia pro trabalho, almoçava no trabalho e ia trabalhar. Então, assim, foi menos dias, mas foi, assim, vida de louco lá também. Mas, na verdade, foi 2 estágios, da gestão e o último do ensino fundamental foi na escola particular e foi no período da manhã. Foi muito mais corrido. Mas, vencemos. A Vângela Lopes perguntou: foi difícil para você pegar essa mentalidade de professora? A partir de que momento você conseguiu se perceber que você estava no caminho dessa consciência de professora? Tenho medo de não conseguir essa mentalidade crítica. Eu ainda não percebi. A realidade, o fato é esse. Eu não percebi isso. A gente fala assim, dicas que eu posso te dar no primeiro ano e tal. O que mais me trazia clareza era a minha patroa. Eu trabalhava numa escola particular e fui para outra escola particular. E nessa outra escola particular, como eu ainda estudava, eu falei para ela, dona, senhora, eu não quero assumir turma. Isso eu estudava ainda. Só que eu já vinha de uma escola onde eu cuidava de uma turma. Aí eu falei, eu não quero assumir turma, eu quero ser auxiliar. Eu quero ser auxiliar, me ajuda aí. E aí ela me contratou como auxiliar em 2023. Eu comecei a trabalhar, na verdade, em 2021. Aí, 2022, não lembro o ano. Mas eu comecei a trabalhar como auxiliar nessa escola. E aí ela falou assim, olha, a gente vai te colocar um pouco numa turma, um pouco na outra, pra ver que turma você se adaptava melhor. Então, assim, eu comecei com a turma do G3, lá, passei um tempo com a professora. Quando precisavam de mim na outra sala, eu ia. Então, eu ia mais pro G3, pro Baby. E aí, ela me colocou também por um bom período na parte do G2. Então, eu ficava todo dia na sala do G3. E no final, ali, perto das crianças irem embora, eu ia pra sala do G2 receber as crianças. Mas o que eu gostava era de ir na turma do Baby. Eu me dedicava total na turma do Baby, porque eu queria ficar na turma do Baby. Eu amava aquela turma. E as meninas, assim, da sala, né? Mas acabou que ela decidiu que eu me dei bem, que era bom eu ficar na turma do G2, auxiliando até o final do ano. Então, eu fui junto com a minha amiga Cíntia, ela como regente e eu como auxiliar, né? E fui ali até o final do ano. No outro ano, e assim, gente, a gente tinha uma parceria muito boa. Então, ela não era... por isso que a gente criou uma amizade muito boa. Ela é minha amiga até hoje. Porque, assim, ela ia fazer uma atividade, ela me incluía no planejamento, tipo assim, vamos fazer assim, vamos... O que você acha disso? Então, eu fui aprendendo muito ali. Mas, assim, eu não queria assumir turma de jeito nenhum. Era uma coisa que eu corria muito longe, porque era uma coisa assim, pra mim não daria certo, porque eu ainda estava estudando. Então, era muita pressão. Quando você assume uma turma, você vai ver que é muita pressão. É muito mais pressão do que você ser auxiliar. Então, eu preferia estar ali auxiliando, né? Tinha ideias, contava pra ela, a gente fazia... A gente ia, conversava com a nossa patroa, porque a escola particular funciona um pouco diferente, né? Então, a gente planejava alguma coisa, conversava com a patroa, ela deixava, ela sempre apoiava. E a gente ia trocando ideias e fazendo acontecer ali na turminha. Isso foi até o meio do ano seguinte. Nesse meio do ano seguinte, ela pediu pra sair. Ela não estava bem, pediu pra sair. E aí a minha patroa falou assim, eu preciso que você assuma a turma. Eu falei, eu não quero. Só que assim, de pensar que as crianças estariam sob a responsabilidade de outra pessoa, né? Aí eu pensei, não vai ser fácil alguém de fora chegar, querer
assumi a turma, né? Que nem a minha patroa mesmo falou assim, não vai ser fácil nem pra pessoa que tá chegando, nem pra mim que já tava, nem pras crianças. Então, acabei assumindo a turma ali, acho que foi em 2024. Acabei assumindo a turma ali no restante do ano, mais de meio ano, na verdade. Então, eu assumi a turma ainda estudando. E foi assim, mas era maternal, né? Maternal 3. Já tava no 3, maternal 3, a mesma turminha do G2. Passei pro maternal 3. E ali, gente, foi uma experiência, assim, completamente única. Eu já tinha assumido turma, já passava atividade, mas, assim, a turma nunca foi minha, daquela escola nunca foi minha, né? E ali eles passaram a ser meus alunos. Então, assim, a responsabilidade aumentou. Só que eu tinha muito o apoio ali da gestão da escola, né? Da minha patroa, da coordenadora, da secretária, todo mundo me ajudava muito. Então, até porque tinha que adaptar com a minha auxiliar, porque como é uma escola integral, precisava de um auxiliar. Então, assim, tinha que ter um apoio, né? E eu tava, assim, em choque. Então, eu precisava da ajuda delas mesmo. E aí, passei esse ano, falei assim, ano que vem, não quero ser turma, eu quero ser auxiliar. Ela, tá bom, você vai ser auxiliar. Isso porque eu pedi muito, porque ela não queria me dar, queria que eu fosse auxiliar, né? Aí, fui auxiliar por uma semana. Por uma semana aconteceu um caso, tiveram que retirar a professora e falaram, não, a gente gostaria que você assumisse. Eu falei assim, eu não dou conta. Aí eu comecei a falar que eu não dava conta e tal. E aí elas entenderam como é que a minha mentalidade funcionava, né? Então elas. Aí eu acabei assumindo, porque, mais uma vez, era muito difícil achar alguém pra turma e tal. E eu já conhecia cada criança, né? Já era o terceiro ano que eu ia com elas. E aí elas vinham falando, não, Kelly, olha isso aqui, tá dando certo. Olha, você tá fazendo certo. Tudo que eu ia fazer, eu ia recorrer a elas, porque, gente, eu não era formada. E assim, eu sempre mantinha eu vou criar uma atividade aqui. Criava, ia na minha patroa e falava assim, ela é pedagoga há anos, anos, anos e anos. Então, assim, a experiência que ela tinha, que minhas colegas tinham, era muito maior, né? Então, eu ia, conversava com uma, perguntava pra ela se dava certo, ela super apoiava. E ela foi gostando dessa questão, né? Porque desde que eu entrei, eu sempre trazia dinâmica, circuito. E elas conheciam meu trabalho também da outra empresa. Que eu sempre criava circuito, dinâmica para as crianças, sempre na faixa etária delas. Então, isso pra mim era normal, né? Mas assim, aí ela falou assim, não, a gente precisa, né? Abrir os olhos dela pro que ela tá fazendo. E aí, eu lembro que no começo de 2025, ali no meio do semestre, eu tive meio assim, uma crise e falei assim, eu não sei como é que tá a turma, não sei o quê, e tá indo muito mal, eu acho que eu não deveria estar aqui assumindo a turma e tal. E a menina me abriu os olhos. A coordenadora da escola olhou assim e falou assim, Kelly, a gente tá há 3 meses de aula. As crianças já conhecem as letras e já sabem escrever os nomes com 3 meses de aula. Quase toda a turma já sabe o nome. Aí ela falou assim, então, você tem que abrir seu olho para ver como que você está trabalhando direito. Então, ela sempre vinha reforçando isso, entendeu? E aí, eu percebi que as minhas colegas, as outras, né? Sei se as mais antigas, as mais novas também vinham perguntando como é que funcionava, como é que fazia e tal. E depois que eu saí, eu também recebia perguntas. Como é que você fazia isso? Como é que você fazia aquilo? Então eu acabava ajudando. Então eu criei uma consciência de que não tô trabalhando tão mal assim. E depois eu comecei a olhar os resultados, né? Pedagogia é muito isso. Você tem um resultado, você tem que ter um resultado. Alguma resposta você vai ter que ter sobre aquela criança. Não tá surgindo. Você vai mudando, vai moldando, vai mudando. Tanto que se chegar no período que você desconfia alguma coisa, alerta em você. Que aquela criança possa ter algo. Então, não é porque a criança tem dificuldade que ela tem algo. Mas assim, você vai mudando a metodologia, vai analisando a criança. E aí você vai criando a perspectiva, né? E você vai abrindo a sua mente. Poxa, tá dando certo. E
em questão de autoridade em sala, eu sempre fui uma pessoa muito assim, do jeito que eu sou, né? Mas a minha patroa falava, a gente, lógico, é proibido de estar com criança. Mas ela falava assim, para ter autoridade em sala, não se precisa gritar. Para ter autoridade em sala, tipo assim, eu sempre acreditei na disciplina, na rotina da criança, de uma turma. Então, eu estudei muito sobre a rotina de como funcionava. Como era uma escola integral, rotina era fundamental para aquela escola, para aquela sala. Então, eu trabalhava em cima de rotina e em cima de autoridade. Não, eu mando aqui nessa sala e conversava autoridade e respeito com as crianças. Então, assim, a gente construiu um vínculo muito bom. Muito, muito bom eu tenho muitos que até hoje, assim, a gente tem um vínculo muito legal. E quando eu vou lá visitar a escola, sabe, assim, eles me reconhecem. Eu sempre acho que eles vão esquecer de mim, mas eles sempre lembram, vão me abraçar e tudo. Então, é muito legal. Mas, assim, é a experiência que vai, é a vivência. É você tentando. Ah, não tá dando? Não tem medo de recuar. Não deu assim? Vou tentar de outra forma. Não deu assim? Vou tentar de outra forma. Tentar de outra forma. Então, assim, preze sempre pela rotina, como eu já falei em alguns vídeos. Preze sempre pela rotina e pelo respeito. Você respeita eles e eles automaticamente vão te respeitar. Isso não quer dizer que eles são seus iguais. Você é a autoridade na sua sala. Então, assim, nesse mundo pedagógico, nesse mundo escolar, tem muita competição, tem muito. A gente tem que saber lidar com os pais, tem que saber lidar com a gestão, tem que saber lidar com os colegas, tem que saber lidar com as crianças. E, assim, é bem difícil essas questões. Mas, assim, eu nunca trabalhei com competição na escola. Ai, minha turma sabe mais. Eu queria manter inicialmente as crianças vivas. Eu tinha uma turma muito difícil e eu queria manter elas vivas, limpas e dentro do esperado ali do material deles, né? Eu nunca quis assim, ai, vou fazer a mais, vou fazer muito além para poder ser melhor aqui dentro. Não, nunca, jamais. Deus me livre disso. Porque assim, traz mais responsabilidade para você. Então, eu não gosto nem de ser usada como exemplo, pra falar a verdade. Ah, que a turma daquela. Não, odeio, gente. Não, perdão. Assim, é muito difícil, porque é uma responsabilidade a mais pra você. Eu olhava assim, poxa, as crianças precisam terminar o livro até dia tal. Então, eu puxava 5 dias antes, então até esse dia eles vão terminar o livro deles. Como que eles vão fazer esse livro deles? Então, a gente ia estudando, fazendo planejamento e seguia aquilo ali porque seguir aquele planejamento, né? Colocando tudo que precisava ser feito. Se não desse certo, vamos recapitular aqui e vamos fazer de novo. Vamos ver o que vai dar certo. E assim a gente vai criando uma mentalidade. Mas assim, não tem uma fórmula mágica para poder fazer uma turma dar certo. Ou ter uma mentalidade crítica, que nem ela colocou, né? Eu realmente não sei esse segredo, mas assim, eu acho que a experiência, por exemplo, eu trabalhei 3 anos. É pouco, né? Mas eu trabalhei enquanto eu estudava. E eu acho assim que a experiência que me fez entender um pouco melhor, porque a faculdade ela ensina, ela ensina. Na teoria, até na parte de relatório e tudo mais, a gente aprende muito. Mas na questão de sala de aula, é só ali o contato diário direto mesmo. Mas vai sem medo mesmo, a gente aprende com o tempo mesmo. A Vângela Lopes perguntou com quanto tempo chegou o seu diploma físico. Então, gente, eu não pedi o diploma físico, ainda não fiz a entrada de pedir o diploma físico, né? Até minha tia falou, pede diploma físico que o digital às vezes dá algum problema, né? Mas o meu diploma digital, ele chegou 5 minutos depois que falaram meu nome na graduação. Então, eles falaram meu nome na graduação online e 5 minutos depois já estava no meu e-mail. Que eles falaram até que ia chegar no dia seguinte, chegou no mesmo dia. E chegou com o certificado, chegou o histórico e o certificado veio com o QR Code, que é muito importante. Então, veio tudo certinho. Eu ainda vou entrar em contato com o pessoal pedindo, ver como é que funciona a questão de diploma físico.
mas eu ainda não cheguei a pedir. Então eu não sei como é que vai ser. Mas eu acredito que não demore tanto. Se sair de lá, de Jaru, por exemplo, que é onde é o polo, depois que fizerem, eu acho que não demora tanto. Agora, se vier da sede, aí pode ser que demore um pouquinho mais. Mas eu acredito que vem do polo, né? Então, não demoraria tanto, acredito eu. Mas eu vou ver sobre isso e venho trazer pra vocês como é que funcionou. Gleiciane Costa perguntou: como vai funcionar a colação de grau para você, considerando que a sua faculdade é EAD? Eu fiz a faculdade 100% EAD e a minha graduação também foi 100% EAD. Mas assim, se eu soubesse que ia ser tão bonita, eu teria feito algo assim bem mais legal. Mas eu fiz de casa mesmo assistindo a graduação. Não, eu achei que ia ser uma questão que a gente ia aparecer lá ao vivo, mas não foi. A gente faz o juramento de casa mesmo, assim. É muito lindo, muito bem organizado. Acontece toda a cerimônia gravada. Tem alunos escolhidos para ir lá fazer a oração, para fazer o juramento. E a gente faz de casa, né? Eu achei assim muito bonito. E aí eles vão passando, graduando do curso de pedagogia. Aí eles vão falando o nome de todos os cursos, de todos os que estão formando ali, por ordem alfabética. Então, o meu demorou um pouquinho, mas apareceu lá meu nome, falaram meu nome. E depois que falaram meu nome, em questão de 5 minutos, caiu o meu diploma. E o meu histórico, né? Cristina dos Santos Bocato, Geisiane Lourenzi Lopes de Almeida, Jenny Kelly Araújo da Silva, Pau, 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 pau! Então, assim, eu gostei demais. Acredito que se eu for fazer outra formação com eles, vai ser do mesmo jeito e eu vou me organizar muito melhor para poder comemorar esse dia, porque é um dia muito importante. Você sofre 4 anos, você tem que comemorar. A Joelma Santos perguntou: vou começar o 5º semestre em fevereiro, não vejo a hora de terminar. Aí ela perguntou: teve TCC? Apresentou ou só enviou? Então, essa questão. Tem algumas formas diferentes do TCC, da faculdade avaliar o TCC. E a minha faculdade, essa que eu fiz, ela escolhe a maneira assistida do TCC. O que é isso? Você faz mais horas de estágio. Então, assim, se seria 100 horas de estágio, você faz ali 200 horas de estágio. Então, por isso que eu tive bastante estágio. Eu tive 4 a 5 estágios, assim, bem compridos. Então, o meu TCC, ele foi de forma assistida. Depois vocês pesquisam no Google, mais ou menos, aí, que vocês vão entender. Mas eu não tive, assim, um relatório escrito do TCC e apresentado ou enviado. Foi dessa maneira que eles avaliaram. E aí, porque assim, no final de todo estágio, eu tinha que mandar o relatório tanto da observação quanto da regência, e a pessoa que estava comigo lá também mandava uma pequena carta para a coordenação, tipo assim, escrevia lá e assinava e eu mandava para eles, né? E aí eles fechavam isso e assim eu fazia a parte do TCC, era dessa forma. Não sei como vai ser quando eu for fazer minha pós, quando eu vou fazer, ou então no final dessa minha outra graduação, como vai ser. Mas estarei ansiosa esperando, porque eu prefiro essa questão de não fazer, né? Porque TCC é bem complicadinho e eu não gosto dessa parte de pesquisa. É muito chato e para mim é muito complicado. Questão de juntar artigo e fazer referência e tudo mais. A gente faz, mas é bem complicadinho, né? E aí ela fez outra pergunta. Eu nunca fiz nenhum curso complementar. Você fez grátis? E onde? E ela mandou logo em seguida: você leu ou comprou algum livro? Indica algum? Então, pela primeira pergunta. Tem vídeo aqui no canal já falando aonde que eu fiz os cursos grátis, né? Eu fiz no Sebrae, eu fiz no Avamec e eu fiz na Escola Virtual. Eu não lembro se tem mais algum, mas eu acho que lá tem 4. Eu não lembro do outro. Então, você só digita Escola Virtual no Google
e vai aparecer o ENAP, eu acredito. Ele é o primeiro que aparece, não aparece o primeiro, é o segundo. E lá dentro você se cadastra e tem vários cursos de educação. Eu fiz na área da educação, né? No Sebrae eu fiz, na época eu fazia para organização, para ter no currículo, né? Não era nem para as horas complementares. Mas eu acabei utilizando também no Sebrae. E também no AvaMec, que é totalmente para educação. Então tem cursos lá para área de educação física, matemática, pedagogia, letras. E para quem já atua, né, tem várias outras coisas lá, trilhas, muitas coisas lá. Então procura assim AvaMec, que você vai ver também bastante curso. Tem uns muito grandes, mas assim, olha lá o que compensa para você e vai fazer. E na questão de livros, tinha bastante, no final de cada aula, tinha o professor trazia, né? Olha, tem esse livro e tal. Aconselhava a gente a ler. Pra ser sincera pra vocês, eu nunca li. Eu nunca fui atrás de nenhum livro indicado. Eu quero, sim, ter alguns livros sobre desenvolvimento, né? Psicológico e tudo mais. Mas eu ainda não tenho nenhum, não tive acesso a nenhum. Os livros que eu tinha acesso era mesmo da escola do trabalho, livro das crianças e tudo mais. Mas assim, pra dizer que eu fui atrás de livro e tal, eu não tive acesso a nenhum. Eu me concentrava exclusivamente ao que o material trazia. E se eu tinha dúvida, eu ia ver algum vídeo. Assim, nessa questão. Mas assim, nada de algum livro específico da área da pedagogia eu não tinha e não fui atrás. Então eu não tenho nenhum para indicar. Mas se você gosta de ler e olhar na referência que o professor deixa, ele sempre deixa um livro para você procurar. Se você tem tempo para ler e tudo mais, eu acho que compensa. Mas como eu não tinha tempo, eu não fui atrás. Helena de Jesus perguntou. Oi, Kelly. Estou fazendo pedagogia também. As disciplinas não mudam muito. Você fez em qual instituição? Estou no 5º período. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida também. Eu fiz pedagogia na UniCV, mas ela mudou o nome. Eu acho que ainda se lê UniCV, mas ela, tipo, era V mudo e agora mudou um V no final, um E no final. Mas, assim, eu gostei bastante. Era 100% online, porque podia na época, né? Não tinha essa proibição ainda. E eu acho que não me faltou conteúdo algum. E foi super importante para minha formação, porque dificilmente eu teria me formado se fosse uma aula presencial, alguma coisa assim. Porque era uma rotina muito doida que eu tinha, né? De passar o dia inteiro no trabalho. Então, assim, e até pelo custo que IAD é mais em conta, vocês sabem disso, né? IAD e semi-presencial é mais baixo. Então, assim, gostei bastante da instituição. E eu acredito que as grades não mudam por conta as que seguem o MEC não podem mudar, né? Eu acho que muda a ordem, tem curso que pode mudar o nome, mas a essência é o mesmo. E eu acho que tem faculdade que acrescenta. Por exemplo, a minha tem muitas horas para estudar. Então, eles acrescentaram bastante disciplina, né? Mas eu acho que, no geral, todo pedagogo estuda a mesma coisa, até por causa do MEC, né? Bom, gente, essas foram as perguntas que eu consegui achar por lá, pelos comentários dos vídeos. Eu agradeço muito a todos que mandaram. Eu vi que teve gente que mandou mais de uma pergunta, comenta bastante no meu vídeo. Eu sempre tento responder e eu vejo vocês. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês, porque depois da notícia que eu dei, né, que eu preciso passar por uma cirurgia, veio muita mensagem de carinho. E assim, cada comentário sempre vem recheado de carinho, por mais que seja uma dúvida, vocês sempre deixam a dúvida e mandam um recado assim, que estão gostando do vídeo, que desejam o melhor pra mim. E eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E obrigada, meninas, por todas as perguntas que mandaram. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não vou encerrar o vídeo ainda, só queria destacar aqui que eu agradeço muito a companhia de vocês.
Agora, eu queria falar com vocês sobre a nova faculdade. Então, porque assim, a nova faculdade é em terapia ocupacional, já falei pra vocês. Dessa vez, é bacharel em terapia ocupacional. Eu pago bem pouco porque eu consegui a bolsa, eu pago 135 por mês na faculdade. E tô aí fazendo. Já tô finalizo, mês que vem a gente finaliza mais o primeiro semestre, né? Já terminei, deixa eu ver. Já terminei 1, 2, 3. Já terminei 4 disciplinas. Estou em 2. Essa semana é semana de prova dessas 2. E aí, terminando, eu vou para a última matéria desse semestre. Aí eu não sei se tem férias, se tem um descanso. Deus ajude que tenha um período aí de pausa de estudo, porque essa é diferente. Por exemplo, eles abriram uma e aí em menos de um mês já finalizou ela. Tipo assim, começou dia 2, finalizou dia 20, um mesinho ali. Termina no final do mês, já vai fazendo a prova. Aí abriu mais 2 disciplinas. Aí nessas 2 disciplinas fechou toda junta, né? Abriu junto, fechou junto. As 2 provas no mesmo período. E aí abriu mais 2 agora. Tem essa semana de prova. Terminou, fechou e vai para a última matéria desse semestre. Por enquanto, no primeiro ano de faculdade, ela é 100% IAD. Ela, na verdade, é sempre presencial. Mas esse primeiro ano a gente não tem aula presencial. Então, como eu falei pra vocês, eu aproveito para poder fazer curso, né? Mas agora é presencial. Então, sempre que a gente consegue, a gente vai fazer os cursos presencial lá, né? Vocês sabem que agora eu apresentar alguma dificuldade, que eu saí do trabalho no final do ano passado. Me encontro doente no momento. Vou cirurgiar, só Deus sabe quando. Então, assim, tem algumas dificuldades, mas não tá me impedindo de estudar, né? Tô aí fazendo terapia ocupacional. Esse ano, 100% em casa. Só tirando os cursos que a gente vai lá fazer, quando a gente pode fazer. E aí, no ano que vem, a gente começa as aulas presenciais. E aí, a gente vai começar a atividade de extensão, que eu não tive em pedagogia, porque no ano que eu me matriculei, não era obrigatório. Então, eu não tive atividade de extensão na pedagogia. Então, pela primeira vez, eu vou fazer atividade de extensão na terapia ocupacional. E aí, eu quero muito compartilhar isso com vocês. Mais uma vez, eu agradeço pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pelos comentários de bênçãos, pedindo para que Deus abençoe, que tudo ocorra bem. E se Deus quiser, logo eu vou estar 100% e voltando ativa aí na pedagogia e estudando cada vez mais para um futuro melhor, né? Então, que Deus abençoe o vídeo de vocês. Até o próximo vídeo. Eita, que leitura maravilhosa!